Glória a Deus, graças a Deus. Dose de palavras, você é muito bem-vindo a estar conosco nesta hora. No nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. No nome de Jesus. Bom é estarmos diante da palavra de Deus em todo momento, né? Bom é pegarmos a palavra de Deus e realmente desejar por ela, porque ela é lâmpada para os nossos pés, porque ela é luz para os nossos caminhos. Que eu e você possamos realmente ter esse prazer, porque o Senhor disse para Josué: Josué, medita na minha lei de dia e de noite. E isso ficou para nós também, que nós temos que meditar, porque conhecereis a verdade, e é essa verdade que vai nos libertar. Libertar do quê? Libertar das astutas ciladas do inimigo, que nós vamos falar hoje sobre isso. Nós estamos numa guerra, irmãos. A nossa guerra não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra Satanás, é contra os demônios, é contra as hostes espirituais da maldade. E nós precisamos realmente ter esta consciência para entender isso, porque nós, crendo ou não crendo, nós precisamos entender que isso é real. Há uma guerra espiritual, há uma guerra, e que nós precisamos ser mais que vencedores. O Senhor, Ele coloca-nos como mais que vencedores, mas para tudo isso nós precisamos examinar as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor, são elas realmente que nos dá armas, que nos dá munições para sermos mais que vencedores. O apóstolo Paulo fala assim: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é para a segurança vossa. Eu gosto muito de falar sobre as armaduras de Deus, eu gosto muito de falar, porque ela vai ser a base realmente para a nossa guerra. Nenhum soldado vai para uma guerra sem estar com as munições, sem estar com as armas, sem estar com a vestimenta correta. Então nós também precisamos entender que nós não vamos conseguir vencer as nossas guerras se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: o demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre as ciladas do diabo, as astutas ciladas do diabo. Nós vamos nos lembrar de algumas coisas, o que são as astúcias, né? Qual é o significado dessas astúcias? A astúcia é a habilidade ali de enganar sutilmente alguém, né? A pessoa tem a capacidade, ele é astuto, e o diabo, ele é astuto, ele tem essa capacidade de enganar, essa perpicácia de enganar, essa habilidade, essa sutileza de enganar. O inimigo, irmãos, ele quer nos enganar. Lembre-se que o inimigo conhece a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, porque quando ele vai tentar Jesus, ele vai dentro da palavra de Deus. E nós precisamos entender que nós somos soldados. O intuito aqui de Paulo é mostrar aqui no livro de Efésios que nós estamos numa guerra, e nós temos que entender que estamos nesta guerra, porque Deus nos tira do reino das trevas e nos traz para o reino do Filho do amor dele, e que nesta guerra nós precisamos saber lutar nesta guerra. Nesta guerra nós precisamos saber quais são as armas que temos que lutar, e a nossa referência é Jesus. Diga, minha referência é Jesus. Nós não podemos lutar com armas erradas e nem com pessoas erradas. Sabe, aonde o Filho de Deus, ele perde muito, ele erra muito, porque ele não lê a Bíblia. A Bíblia diz assim que o meu povo, o Senhor diz, erra por falta de conhecimento. E porque o povo de Deus não lê a Bíblia, ele não vai ter a revelação de quem é Satanás, ele não vai ter a revelação de quem ele próprio é, porque ele tem que ser o Filho de Deus, ele tem que realmente entender que ele precisa ser Filho de Deus, porque se ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, não é lá? A Bíblia diz assim, João 1,12, mas a todos quantos receberdes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, então se eu sou filho de Deus, ele não é somente o meu Deus, mas ele é o meu Pai, mas ele é o meu cuidador, ele é o meu Senhor, ele tem responsabilidade sobre a minha vida, não é assim? Os pais não têm responsabilidade sobre a vida dos filhos. Deus também tem responsabilidade, irmãos, para cuidar de nós, tanto é que a Bíblia inteira está dizendo isso que eu estou te falando. Nós somos escritos na palma das mãos do Senhor. O Senhor, ele tem realmente mostrado que nós somos a menina dos olhos dele. Ele tem mostrado assim, falado assim na sua palavra, no livro de Isaías: pode uma mãe esquecer-se do filho que tanto queria, do filho que amamenta?
Todavia, se ela se esquecer, como uma mãe vai esquecer de um filho que amamenta? Não consegue esquecer. Por quê? Porque ela vai dar mamar para o seu filho e ela vai sentir no seu corpo físico a necessidade de esvaziar-se ali do seu seio para esvaziar, e o neném precisa sugar aquilo. Então não tem como ela esquecer do filho que cria. Mas o Senhor diz assim, todavia, se ela se esquecer, o Senhor diz, eu jamais vou me esquecer de você. Não é tremendo? Não é lindo? Bom, o Senhor diz assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter o quê? Nós temos que ter bom ânimo para que a gente possa realmente saber lutar, saber guerrear as nossas guerras. Eu quero ler com vocês um pouquinho aí atrás, no livro de Gálatas, no capítulo 1, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, o que acontece? Deus deu a Jesus, e Jesus se deu pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século, sabe? Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O que é isso? Isso vai mostrar realmente que Deus envia Jesus para morrer por mim, para morrer por você. E que Ele vai mostrar que Ele é o nosso Pai. Ele não é somente o nosso Deus, mas Ele é o nosso Pai. E o que Ele faz como Pai? Que Ele tem a responsabilidade de cuidar de nós. Quando Adão e Eva pecam, nos tira ali da comunhão com Deus. Jesus veio, Deus envia Jesus para nós voltarmos a ter comunhão novamente com Deus. Então nós vamos ter comunhão novamente com Deus através de Jesus. E o inimigo, vendo tudo isso, ele quer o quê? Ele ficou desesperado. E houve então uma guerra, porque nós estávamos no reino das trevas, nós estávamos enraigados aqui nesta terra. Então o que acontece? Deus não nos fez para viver nesta terra desta maneira. Deus nos fez para louvor da glória dele, da glória dele. Então, Ele nos tira do reino das trevas e Ele nos coloca no reino do Filho do seu amor. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Ele diz também na sua palavra que nós teremos aflições neste mundo. Por quê? Porque Deus quer que nós venhamos servir a Ele, corpo, alma e espírito. Deus quer que nós venhamos acreditar, confiar, desejar por Ele. Deus quer que nós venhamos crer que Ele tem cuidado realmente de nós. E no meio destas guerras, Deus quer nos mostrar que Ele nos dá poder. Ele nos dá poder para pisar nas serpentes e escorpiões. E nós precisamos tomar posse deste poder, irmãos. Precisamos tomar posse. E aonde nós lemos aí, no livro de Efésios, nós vemos que Satanás, ele tem as suas armadilhas. Olha só, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Satanás, ele tem as suas astúcias para querer tocar no Filho de Deus, para querer estragar o Filho de Deus. A Bíblia diz assim, em João 10:10, diz assim, não é? O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele quer matar o quê? Ele quer matar o nosso chamado de sermos filhos. Ele quer destruir o quê? Ele quer roubar o quê? Ele quer roubar a nossa herança de co-herdeiros com Deus e Pai. Ele quer destruir o quê? Ele quer destruir a nossa história com Deus. Ele quer realmente que nós não venhamos ter história nenhuma com Deus. Sabe, irmãos, o diabo, ele não está interessado muito no seu carro, na sua casa, nos seus bens. O diabo está interessado, sabe aonde? É na nossa alma, é na sua alma que ele está interessado. Ele veio para te roubar, para te matar o chamado que você tem com Deus. Ele veio para roubar a nossa herança de herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele veio para roubar esta herança, essa história que nós somos realmente, fazemos parte do exército do Deus vivo. Então ele quer que o crente seja sempre cabisbaixo, chateado, triste. Ei, se levante a tua cabeça e lembre-se que você faz parte do exército do Deus vivo, que você precisa realmente saber como é lutar no exército do Deus vivo. Outrora nós estávamos nas trevas, fazíamos a vontade do inimigo, mas agora Deus nos tira de lá. Deus nos tira de lá e nos coloca no reino do Filho do amor dele. E nesse reino do Filho do amor de Deus, nós temos que saber que a nossa referência é Jesus, e eu tenho que usar as armas certas e saber usar o alvo certo também.
filho de Deus precisa entender que ele não pode ter armas carnais, porque a nossa guerra, ela não é carnal, mas assim é poderosa em Deus. Para quê? Para destruir todas as fortalezas de Satanás. Sabe? Deus nos dá esse poder para destruir as fortalezas de Satanás. É por isso que o inimigo não quer que você leia a Bíblia, é por isso que o inimigo não quer que você se levante, se posicione, é por isso que o inimigo não quer que você ouça essa palavra, para onde que você entenda que você tem potencial, que você pode, você é mais que vencedor. A palavra de Deus diz: no demais, irmãos meus, se fortalece no Senhor e na força do poder de Deus, se reveste com as armaduras. O Senhor diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Deus se entregou a Jesus, e junto com Jesus ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque nós vamos estar no Senhor. Ele é o nosso Pai, lembra? Ele é o nosso Pai, e o Pai realmente tem responsabilidade para com o Filho, e o Filho também tem responsabilidade de honrar o Pai, de amar o Pai nessa terra. Nós temos essa responsabilidade. A Bíblia diz assim, no livro de Tiago, o capítulo 4, o versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outro. Limpai os maus pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Que nosso coração venha estar purificado, que todos os dias nós possamos estar realmente buscando ao Senhor. Sabe como nós vamos resistir? Nós vamos realmente resistir ao diabo sujeitando-se a Deus. As ciladas, os ardis do inimigo, nós não podemos ignorar que o inimigo tem os seus ardis, que ele vem realmente sorrateiramente tentando nos tragar, tentando nos confundir, mas o Filho de Deus que conhece realmente as Escrituras, que se mergulha realmente nas Escrituras, ele não vai ser confundido, sabe? A Bíblia diz assim que o Deus desse século, ele quer cegar o entendimento dos incrédulos, para que não vejam, para que não entendam, para que não busquem. Nós precisamos, irmãos, buscar forças no Senhor e na força do poder de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Que o Deus desse século, ele tenta cegar o entendimento. A Bíblia está dizendo aqui, no livro de 2 Coríntios, eu quero até abrir para você, no capítulo 4, diz assim, olha só como a Bíblia é atual, irmãos. 2 Coríntios 4, 4. O Deus desse século cegou, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem que a glória de Deus, que é a imagem de Deus. Vou ler de novo. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Nós venhamos entender isso. O Deus desse século quer cegar. Quer cegar o quê? O entendimento dos incrédulos. Poxa, então tem incrédulo? Tem filho de Deus que é incrédulo? Claro que tem. Tem filho de Deus que é incrédulo. Tem discípulos que é incrédulos. Nós precisamos entender isso, aonde nós sabemos que, por que ele quer realmente cegar as nossas vidas? Nós lemos lá no livro de João, aonde Tomé, Jesus depois que ressuscita, ele aparece a Tomé, e ele aparece aos discípulos primeiro, e os discípulos ficaram todos felizes, alegres. Tomé não estava, e quando Tomé chega, eles começaram com todo prazer contar para Tomé daquilo que tinha acontecido, que eles haviam visto o Senhor, e Tomé fala: se eu não ver, se eu não colocar a minha mão nas suas feridas, se eu não tocar do seu lado, de maneira nenhuma vou crer. Como assim de maneira nenhuma crereis? E depois, passando 8 dias, a Bíblia diz assim que Tomé chega, e Jesus vai até direto, entra direto e vai: Tomé, vamos conversar, eu tô aqui, pode colocar as mãos, pode ver. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Sabe, irmãos, o que muitos crentes estão tomando as armas de Tomé para fazer igual, não estão crendo na palavra, não estão crendo no Evangelho, não estão crendo que Jesus cura, que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, não estão crendo realmente na maravilhosa graça, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não estão crendo mais, porque o Deus dos séculos está cegando o entendimento dos filhos de Deus, para que eles não venham fazer o quê? Não venham resplandecer a glória de Deus. Deus quer que eu e você venhamos resplandecer a sua glória. Deus quer que eu e você venhamos nos posicionar, realmente entendemos que nós somos instrumentos na mão dele, que nós somos homens e mulheres realmente
que estão dedicados a ler, a estudar a palavra, que o diabo não vai roubar o nosso chamado, que o diabo não vai roubar a nossa herança, que o diabo não vai destruir a nossa história de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, que a palavra do Senhor ela é verdade para mim, ela tem que ser verdade para você, que há um preço a pagar, o preço realmente é santidade. O Senhor diz assim, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Precisamos entender isso, nós somos diferentes. Por quê? Porque nós precisamos carregar a glória de Deus e o sangue dele sobre a nossa vida, sobre os nossos ombros, que todos que nos veem possam realmente glorificar a Deus e olhar e ver e falar verdadeiramente, Jesus vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Será que as pessoas podem olhar para você e podem realmente declarar isso? Sabe, se levanta, se posiciona, para que você possa realmente apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você possa estar sempre vigiando, você possa colocar as armaduras de Deus, que você possa não ter medo de Satanás, de demônios, mas que você possa entender quem você é em Cristo Jesus. Você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Medite na palavra de Deus, renove suas forças no Senhor e na força do poder de Deus. Há uma escolha, o Senhor coloca para nós, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que você viva bem, que nós possamos realmente escolher a bênção. Meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando. O que ele vai achar? Quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé em você, em mim. Nós possamos realmente falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos valorizar realmente a presença de Deus nas nossas vidas, sabe? Que nós venhamos realmente buscá-lo em espírito e em verdade. Nós estamos nesta terra ainda, a igreja está nesta terra ainda para ir e dar frutos, e os frutos permanecer. Não é para ficar chorando no cantinho lá, gemendo, achando que você não tem pai, não, que você tem pai sim. E esse pai, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Eu sempre digo isso. Deus não trabalha para nos dar comida, arroz, feijão. Isso aí nós temos que fazer, irmãos. Deus trabalha para alinhar as nossas emoções nele, para não deixar realmente que nós venhamos cair. Deus trabalha sempre levantando um, levantando o outro, para mostrar e para dizer, ei, avante, levanta a tua cabeça. Ele vive, ele ressuscitou, ele está vivo dentro de nós, ele nos escolheu para ser casa favorita dele, que nós possamos realmente buscar a ele enquanto se pode achar. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há nada que ele não possa fazer. Descansa o seu coração no Senhor. Amém, queridos? Dose de palavras, que você possa realmente ser cheio da porção e da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, teu filho, a tua filha, renovando as nossas forças, nos enchendo de mais de ti, Senhor, nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, para que possamos, ó meu Deus, quebrar todas as armaduras, todas as ciladas, todas as astutas ciladas do inferno, ó Pai. Senhor, o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, ó meu Deus, mas ele não tem poder, porque nós nos revestimos com as tuas armaduras e nos sujeitamos ao teu senhorio, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada filha e cada filho teu, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Dose de palavras.